seja esse, né? Da onde viemos? Será que somos um acidente cósmico e nosso destino final é a aniquilação? Ou será que alguém nos fez com propósito? Nos criou do jeito que a gente é? Será que a gente já foi um dia antes uma ameba? Será que a microbiologista já foi um dia um micróbio? Então é um assunto que tem apaixonado os homens desde os primórdios da humanidade. Eu acho que quantos e quantas quantos e quantos debates, né? Quantas e quantas conversas em academias, em rodas e discussões sobre esse tema. E hoje a gente parece, né, que a gente abre a Veja, isto é, assiste o Fantástico, lê a Science, a Nature. Parece que a questão já está resolvida, não está? A teoria é mais provada do que a gravidade, não é? É uma coisa certa e absoluta. Os dados são milhões e milhões de evidências. Não é assim que eles falam, não? Então o professor chega e fala, a professora de biologia, quando vai dar aula, ele começa a aula e fala assim: alguém aqui ainda crê naquela história da criação? E olha assim, né? Você fica escondidinho, não é? É o bullying, né? Mas gente, será que isso... Quem tem razão, gente? E aí você vai na igreja, o pastor Martim fala: Deus que criou. Aí ele fala em 6 dias, que sacrilégio, 6 dias, pastor. Não é? E criou do jeito que a gente é, não é? Criou homem com olho, com nariz, com perna, não é? E quem tem razão, aí você fala isso, o pessoal fala: nossa, que ridículo, você crê nisso ainda? Então é isso que a gente vai discutir, a evolução ou criação. Quem tem razão? Quem tem os argumentos? Quem tem as evidências? Será que as evidências estão com eles? Será que realmente as provas estão com eles? A gente não tem as evidências, a gente não tem prova nenhuma. Será que você crê no Henri Cristo? Você crê em doente? É fé. Né? Quando você vai ver o pessoal falando sobre fé, fala: fé é coisa de... Fé é crer no irracional, nas coisas impossíveis. É assim que os naturalistas acham que a fé é definida, não é assim? Fé é coisa em absurdo. Não? Será, gente? Evolução ou criação? Quem tem razão? Quando a gente olha a vida e o universo, vê o Nicolas, aquela coisa linda, maravilhosa que está ali no colo da Elizabeth, né? Mais linda e maravilhosa é quem carrega o Nicolas. A Nina, aquela princesa, a coisa mais linda do mundo, minha carinha. Quando você pega, gente, eu estudei, né, quando nasceu o Nicolas e a Nina, eu estudei muito sobre a reprodução humana, né, a gestação da mulher. Quando a gente vê todos os processos ali envolvidos, né? Gente, evolução ou criação? Quem tem razão? Quando você olha o universo todo estruturado, evolução ou criação? Quem tem razão? Não é quando você olha os anéis de Saturno? Quando você olha as estrelas, gente, será que foi o Big Bang que criou as estrelas? Você crê que foi o Big Bang? Quem é que crê que foi o Big Bang que criou as estrelas? Pode levantar a mão aqui. Mais alguém aqui, gente? Pode levantar, pode ficar. Tem muitos cristãos evangélicos que creem no Big Bang. Mas quem tem razão, gente? Será que uma nuvem, do ponto de vista químico, será que uma nuvem, olha, pensa bem, uma nuvem gasosa em expansão, gente, hidrogênio e hélio, será que existem forças, existem processos, existem evidências de que uma nuvem gasosa em expansão poderia ser comprimida nas estrelas, as maternidades desse universo? O que você precisa para fazer uma estrela? Você já estudou sobre isso? Você precisa de uma grande massa, né? Se você comprime uma pequena massa de gás, por mais que você esteja a comprimir, você jamais formará uma estrela. Por isso que não existem estrelas pequenas, não é? Se você pega uma estrela, uma quantidade muito grande de gás e comprime, você vai ter uma estrela? Não, você vai formar uma estrela de nêutrons, um buraco neutro. Então você precisa ter a quantidade certa de gás. Você precisa ter uma força descomunal, simétrica, né? Comprimir aquela massa de gás. Ela vai comprimindo, 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 até que a gravidade tome conta.
Da onde veio essa força? Essa força simétrica, descomunal, no Big Bang, que comprimiu a massa de gás e formou as estrelas. Da onde veio? Ninguém sabe, ninguém tem a absoluta ideia, ninguém sabe, né? Quem tem razão? Evolução ou criação? E aí as estrelas teriam que explodir, né? Em supernovas. Várias e várias supernovas explodindo. Cadê os buracos negros dessas explosões? Cadê as estrelas de nêutron, né? Cadê a antimatéria? Será, gente? Quando a gente olha o universo, Deus ou o Big Bang? E aí você olha a matéria, eu sou professor de química, né? Você já teve aula de quem detesta química aqui? Aí, ótimo. Nós temos quase uma unanimidade. Tem quem gosta, né? Quem gosta de química como eu? Oh, olha aí, tá vendo? Gente, tudo é química. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: a evolução torce para que você não saiba química. Por quê? Porque tudo é química, gente. Tudo se explica ao nível molecular, não é? Tudo que acontece nesse planeta é uma interação entre átomos e moléculas. Até a paixão, né? Lembra? Já falaram um dia, né? Que é uma reação química no seu corpo. Então quando você olha o átomo, gente, você vai dar aula de estrutura atômica, aí você fica torcendo para que os alunos não façam algumas perguntas, não é assim? Uma pergunta que eu sempre torço para que eles não façam: como é que é o núcleo, professor? Núcleo é coisa de física. Eu só falo sobre os elétrons. Química e elétron, né? Porque núcleo, gente, tem prótons e nêutrons juntinhos ali, né? E eles não se repelem, estão todo um núcleo estável. O que é força forte e força fraca? Não é que, mas o que é, professor? Mas dois prótons longe se repelem, muito perto se atraem, né? Então é aquela extrema organização, né? No núcleo, estabilizando o núcleo. O núcleo de carbono não era nem para ser estável, né? Ele é o átomo da vida. Aí você vê os elétrons circulando em relação ao núcleo, e você vê que a trajetória desses elétrons é descrita por equações extremamente complexas da mecânica quântica. Aí você vê as equações que descrevem a trajetória desses elétrons. O elétron tem propriedade de onda, tem propriedade de matéria, né? Umas coisas assim esotéricas, né? Aí você vê o orbital 2s, lembra? Tem um plano nodal, o elétron está de um lado e ele está do outro, mas aquele é zero, a densidade eletrônica é zero, então ele se teletransporta para o outro lado, né? É aquelas coisas. Gente, será que isso é obra do acaso? Deus ou as forças naturais? E aí você vê a vida, né? Você olha a vida do ponto de vista molecular. Eu falei que tudo é química, né? A gente entende como as coisas realmente funcionam ao nível molecular. E aí você olha a vida, quando você olha superficialmente, você já fica: nossa, esse negócio deve ser muito complicado, né? Deve ser de alta tecnologia aquele bichinho, né, que a Elizabeth está carregando ali. Fala: gente, o que você... Mas quando você vai ver realmente como a vida funciona, gente, o que é que nós temos dentro de cada um de nós que nos mantém vivos? Será que é um monte de proteína, um pouquinho de água, não é? Alguns ossos? Não, gente. A gente vai ver a vida ao nível molecular. O que a gente vê? A gente verifica que na realidade nós somos formados por quê? Células. E as células são constituídas de quê? Será que moléculas? Aquela gelatina, né? O protoplasma? Uma coisa rudimentar? Gente, nós somos formados por nanomáquinas moleculares. É um espetáculo, uma cidade de altíssima tecnologia. São máquinas e motores moleculares os mais espetaculares e eficientes desse planeta, que faz com que a gente viva, não é assim? Quem assistiu os Jetsons aqui? Esse cabelinho branco levantou a mão. Levantou, né? Você lembra dos Jetsons, né? Você ficava imaginando, quando eu era pequenininho assistia os Jetsons, eu ficava imaginando que quando eu tivesse 37 aninhos, como eu tenho hoje, né, linda? 37, tem um pouquinho mais, mas 37 eu tenho.
Eu falei, nossa, eu vou estar viajando de foguete, né? Vai ter um robozinho dentro de casa, vai fazer tudo, vai trazer... Gente, né? Você não ficava pensando? As coisas mudaram, mas mudaram muito pouco, né? A gente anda ainda do jeito que a gente sempre andou, o carro é igualzinho, tem 4 rodas, o volante, né? Mas aquela alta tecnologia dos Jetsons, gente, a gente encontra onde? Dentro das nossas células. A gente tem robôs moleculares, a gente tem usinas de produção de energia molecular, a gente tem máquinas moleculares. Vou mostrar alguma coisa para vocês. As mais eficientes desse planeta, vivendo dentro da gente. Rodovias moleculares, sistemas de sinalização, FedEx moleculares. FedEx moleculares tem endereçamento, né? Etiquetagem, né? Eu falo, isso aqui vai para lá, para cá. É um sistema, né, que desafia o entendimento humano. A gente não tem capacidade de entender a altíssima tecnologia que está dentro das nossas células. Evolução ou criação? Um Deus sobrenatural, todo-poderoso, arquitetou e embolou tudo isso, ou a evolução que fez? Essas são as duas opções, não são? Outro dia alguém falou assim, nossa Marcos, por que vocês só ficam dentro dessas duas? Por que vocês não discutem outras? Tem gente, tem outra. Tem gente que faz misturas dessas, né? Ah, foram os dois, não tem? Tem gente que fala assim, ó, não foi nenhum. São os agnósticos, eu chamo, são os NDAs. Mas são todas dentro dessas duas aí, né? Ó, ou você acha que foi uma, ou você acha que foi outra, ou você acha que foi as duas, ou você acha que foi nenhuma. Mas está tudo dentro dessas duas, não é assim? São Deus ou evolução. Quem tem razão, gente? Pô, isso aqui. Quando a gente olha, né, as máquinas moleculares, essas aqui são as kinesinas. Você vai dar uma olhadinha no YouTube, eu não tenho tempo de mostrar os filmes aqui, porque são muitos filmes, muitos, de todas as máquinas moleculares que habitam dentro de cada um de nós. Essa aqui eu acho mais espetacular. Se eu clicasse assim, ela estaria andando. São as kinesinas, né? O que elas fazem? Elas são verdadeiros robôs moleculares. E elas transportam nutrientes através das rodovias celulares. Então agora você está sentadão aí, né? Você parece que agora estou descansando. Tem milhões e milhões desses robozinhos trabalhando dentro de você. Né? Há um trabalho intenso sendo desenvolvido aí, a digestão e tudo mais, né? São robôs. E olha, isso aqui... Gente, tem perninha, tá vendo aquela perninha ali, ó? Tem bracinho, ela pega uma sacola molecular e ela vai andando assim, ó. Eu vou pra casa agora, eu vou. Tá cantando aí dentro, não é? São robôs moleculares. Eles sabem de onde pegar a carga e para onde levar, né? Gente, o conhecimento que nós temos hoje. Qual é a melhor inferência? Porque a gente não tem certeza de nada, né? Mas qual é a melhor inferência, gente? Processos naturais não guiados ou um ser todo-poderoso, um ser inteligente que bolou tudo isso? O nascimento do Nicholas, né? O nascimento da Nina. Gente, você já viu como é que isso funciona? Você já viu o espermatozoide chegando no óvulo? Você acha que o óvulo tem uma tarefa fácil de encontrar o espermatozoide? Naquela noite, né, maravilhosa em que o Nicholas foi gerado, né, Nina? Você acha que foi uma tarefa fácil? O espermatozoide, gente, chegar... Você sabe que o óvulo, na realidade, você tem na trompa de Falópio tem a cília, não tem? É que empurra o óvulo. Não sei se você já estudou isso. Gente, é um pelinho que faz assim. Ó, eu vou fazer um exercício, eu gosto desse exercício, fazia tempo que eu não fazia. Gente, vocês topam, vão simular o nascimento do Nicholas, ó. Deixa eu ver uma mulher ali. Isso dá problema com as ó, tem um óvulo ali, tá? E tem um espermatozoide ali. Eu sempre fico atribuindo, mas sempre dá pau esse negócio. Tem um espermatozoide ali, tem um óvulo. Gente, vocês têm que levar... o óvulo tem que encontrar o espermatozoide. A gente tem que levar o óvulo pra lá, certo? Ele nada em contracorrente. E esses pelinhos têm que se movimentar. Então eu queria que você levantasse o braço assim, ó. Levanta o braço. Aí começa a movimentar, ó. O pelinho nasceu. Na trompa de Falópio. Nasceu com um motorzinho que balança, certo? Olha, o óvulo está tentando ir para lá, gente. Você acha que o óvulo está chegando lá no espermatozoide? Não tá. Então, gente, vamos tentar sincronizar esse movimento. A gente vai fazer assim, ó. Gente, o óvulo está ficando... Ele está indo para frente e para trás. E ele só está ficando tonto. O que a gente tem que fazer para levar o óvulo para lá? Uma ola, gente. É uma ola. Vai lá, ó.
Foi exatamente isso que aconteceu, gente, na noite que o Nicolas foi gerado, na noite em que a Nina foi gerada, na noite que o Martim foi gerado, na noite que esse rapaz aqui de rosa foi gerado. Foi isso que aconteceu, gente. Além de ter o cílio, além de ter os pelinhos lá, além de ter motores moleculares, são máquinas moleculares, são os motores mais espetaculares desse planeta, os mais eficientes. O motor do flagelo é uma máquina que roda 100.000 RPMs. Em um quarto de volta ele muda a rotação, ele faz... Entendeu? 100.000 RPMs. Você acha que é gasolina que ele usa? Não? Álcool? É flex? Você acha que o motor é flex? É bateria de prótons. Prótons, uma coisa assim, do ponto de vista químico, eu sou químico, né? Muitos aqui gostam de química, outros odeiam. Mas do ponto de vista químico, você olha e fala, gente, é próton passando, mexendo na conformação da proteína, e a proteína movimenta esse motor a 100.000 RPM. Ele tem marcha, primeira e segunda. Entendeu? Coisa assim que motor de Fórmula 1, você acha que o motor de Fórmula 1 é a coisa mais espetacular desse planeta, não acha? Não é nada em relação ao flagelo do motor da cília. E além de ter o motor, de estar o pelinho lá, o movimento é sincronizado, é como o braço de um nadador. O pelinho mexe ao mesmo tempo. E é uma das coisas, são milhares de coisas que acontecem na geração humana, não é? E todas as outras. O espermatozoide fura o óvulo, endurece a parede do óvulo, não tem um segundo, não é? Aí complementa na mãe, porque é um ser estranho, mas aí tem toda uma sinalização com hormônios para não abortar. Na hora que vai nascer, gente, sabe como é que acontece? Agora não, né? Corta, tira para fora. Mas antes, gente, ia nascer, toda mulher sabe que não tem como passar, certo? Não vai dar. Não vai dar certo, não é assim? Gente, na hora certinha, solta um hormônio, enfraquece ali o tecido, que eu esqueci o nome de agora. É aquela cartilagem. Isso. Tá vendo? Ela já ouviu tanto a minha palestra que ela está sabendo melhor que eu. E abre, né? Abre o portãozinho, não é assim, gente? Certinho, nasce, depois endurece de novo, né? Uma coisa espetacular. Gente, eu quero que você conclua, não eu. Deus ou evolução? Quem tem razão? Gente, aí, como é que nasceu o micróbio? Segundo a história da evolução. Eu sou químico. Uma sopa primordial, escaldante. Outro dia eu vi uma reportagem no History Channel, eu acho. O cara, sobre o experimento de Stanley Miller, da sopa primordial, o cara falou assim, se beber, morre. E outro dia eu falei que aquilo era ácido sulfúrico para a vida, o cara, nossa, que absurdo. Eu falei, mas gente, é pior, é ácido cianídrico que tem ali, né? É uma coleção, uma bateria de substâncias extremamente tóxicas à vida. E aí a vida surge, né? A vida, gente, não é coisa de amador, é coisa de profissional. Será que uma membrana rudimentar, pequenas moléculas, né? Naquele processo, naquela sopa escaldante, será que a vida surgiu? Será que aquele primeiro micróbio realmente faz sentido, tem razão a evolução química? E aquele micróbio, será que ele evoluiu a microbiologista? Será que processos naturais não guiados, não? Não, sem a intenção de fazer a microbiologista, transformar o micróbio numa microbiologista? Será que tem processos? Será que tem mecanismos? Será que tem forças? Será que isso é viável? Quem é que tem razão? Aí você olha um pavão. Essa música, pavão, mistério. Resultado de forças puramente naturais não guiadas ou design, previsão e propósitos genuínos? Quem é que tem razão? Quando você olha um pavão e conclui, foi a evolução que criou? Ou foi um ser inteligente, uma mente inteligente que orquestrou, planejou e
projetou o pavão. Quem é que tem razão? A gente vai falar mais sobre o pavão mais pra frente. E a opinião dos pais da ciência? A gente está falando aqui, né? Estou colocando uma pergunta. Provavelmente você já sabe a minha resposta, né? Mas e a sua? Mas vamos perguntar para os pais da ciência? Gente, o que Kepler achava sobre isso? O que Boyle, o pai da química? O que Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson? Sabe Thomson? Eu sou espectrometrista de massas. Thomson foi o cara que descobriu os elétrons com um espectrômetro de massas, não foi? Tubos de raios catódicos. Aquele pudim de ameixa que ele foi para casa. E você sabe, né? Quem devia ganhar o prêmio Nobel não era o Thomson, mas era a mulher dele, né? Porque veja só, o cara ficou trabalhando até 6 horas da manhã no laboratório. Chegou em casa, a mulher falou, o que a mulher de cientista faz? Ah, vai dormir na sala. Não é? Ela não, ela falou, ah, meu querido, vem cá, tem um pudinzinho de passas aqui pra você, serviu um chá quentinho pra ele, não foi assim? Aí ele contou, olha, tive uma grande descoberta e tal. Ah, ele já criou o modelo pudim de passas, lembra? Olha o que o Thomson escreveu, gente. Ele publicou na Nature. Na Nature. Nature, 1909. A verdade que é enfatizada em cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Olha só, o cara escreveu na Nature. Planck, Schrödinger, o pai da mecânica quântica, gente, todo esse pessoal que eu citei aí, ao observar o universo e a vida, ao analisar o universo e a vida com as ferramentas da ciência, com a razão, com o racional, o que eles concluíram? Uma mente inteligente. Fez tudo isso. Então a opinião dos pais da ciência era que uma mente inteligente havia criado o universo e a vida, não o Big Bang, não a evolução, não as mutações, não a seleção natural. A seleção natural diversifica a vida, mas não a modifica. Mas aí a opinião, o que aconteceu? Em 1859, um homem escreveu um livro, uma racionalização foi feita por um processo natural não guiado, Stanley Miller fez os seus experimentos, uma nova teoria foi elaborada, o iluminismo estava por lá, né? A gente achava que realmente ciência era razão, religião era ignorância, e o que aconteceu? A opinião dos eruditos desse século mudou, não é? O que os eruditos desse século estão a falar? Boyle falou uma coisa, Thomson falou uma coisa, Planck, Schrödinger, todos eles. Mas agora os eruditos desse século estão falando uma coisa diferente. O que Dawkins tem dito? Olha, está em inglês aqui, é a frase original. É absolutamente seguro dizer que se você encontra alguém que diz que não acredita na evolução, essa pessoa ou é ignorante, então aqui, ou é estúpida aqui, ou é insana. Ele falou outra coisa, mas eu não coloquei aqui. Gente, essa é a opinião dos eruditos desse século. Sérgio Pena, um grande geneticista brasileiro, ele escreveu esse artigo na Ciência Hoje, foi distribuído para mais de 20 mil professores. A gente tentou escrever refutar o artigo dele, o editor disse assim, a refutação não faz parte da política editorial da Ciência Hoje. Interessante, né? Falar mal pode, defender um ponto de vista não. Então é uma ciência que é meio estranha, né, que a gente faz hoje, mas tudo bem. Olha o que ele escreveu. A resistência de alguns grupos religiosos, 20 mil acadêmicos brasileiros receberam essa correspondência. A evolução, a resistência à evolução é um problema que me deixa simultaneamente perplexo e entristecido. Como racionalista de carteirinha, então quem tem razão, quem é racionalista de carteirinha e cientista militante, tem dificuldade em entender essa situação. Como pode, essa que a ciência está falando hoje, como pode, gente, universitários, racionalistas, estarem aqui num sábado à noite escutando essa palestra? Eles deviam estar na balada, gente. É isso que ele está falando, não é? Como pode um indivíduo pensante desprezar evidências empíricas gritantes e inconcretas? Gente, será? Evidências gritantes, empíricas e concretas para a evolução, a gente está desprezando isso, e adotar em seu lugar um pensamento anticientífico, que é o que nós temos, com base apenas em revelações e escrituras milenares, que você trouxe aí, talvez. Trouxe aí, né? Aí, tá com ela, hein, rapaz? Cuidado.
Revelações escriturais de origem obscura, ninguém sabe de onde veio, né, pastor? Que alegam ser de autoria divina. Como pode? É esse que os eruditos desse século, os grandes cientistas, acadêmicos estão a dizer. Né? Próximo. Cremos no irracional, gente. Em obscurantismo medieval. Olha o que a gente crê. A gente crê no Henry Christ. Conhece o cara? A gente crê em duendes. Não é isso que estão a dizer. E ó, o que diz Paulo? Ó, em termos de autoridade como escritor, Paulo é o que tem a maior autoridade. Qual será que é o índice H do Paulo? E citações de Paulo? Hein? O cara escreveu umas cartas lá, né? Quantas vezes Paulo já foi citado nesse planeta, gente? Tem alguém mais citado que Paulo? Não tem. Impossível alguém ter citado mais outros. E o que o Paulo diz? Vocês conhecem os versículos, né? Vou falar rapidamente aqui, ó. Os seus atributos invisíveis, inteligência, o seu eterno poder e divindade são olha o que Paulo está falando, gente. Claramente vistos desde a criação do mundo, sendo aonde? Percebidos mediante as coisas criadas. O que Paulo está dizendo? Se você faz ciência, se você observa as coisas criadas, você deve ver o quê? Os atributos invisíveis de Deus, a sua inteligência. É isso que Paulo está falando. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes as suas especulações. O que Paulo diz? A sabedoria desse mundo hoje é o quê? Especulações. Foi Paulo que diz. E nas suas especulações, as suas mentes se desvaneceram. E o seu coração insensato obscureceu. Então quem são os obscurantistas para Paulo? Os eruditos desse século. É uma briga, não é? Não é uma disputa pela razão. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que o Dawkins falou? Insano, ignorantes, né? Gente, Salmo 139, 1 a 4. Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e em minha alma o sabe muito bem. O que esse versículo está falando? A gente sabe, gente. Opa, peraí, volta. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, dia após dia. Você assistiu aquele filme, O Dia da Marmota? Quem assistiu? O Dia da Marmota, ficou meu sotaque de campineiro. Quem já assistiu O Dia da Marmota aqui? É legal demais, né? Sabe qual é o filme? Assim, o cara, ele acorda, todo dia acontece toda a mesma coisa, né? O Dia da Marmota. Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo? É o nome do filme. Ah, desculpa aí. Por que eu acho que é o Dia da Marmota? Era o Dia da Marmota. Era, agora mudou. Então, assim, o cara acorda, acontece tudo a mesma coisa. É fantástico o filme, não sei se você gostou, eu adorei. Gente, o cara vai chegar assim, né? Eu acho, né? Ah, eu nunca te vi, nunca te conheci, o cara, é o cabeção. Eu passei o filme todos os dias, rapaz. E o filme era igual, não é quando você... Não, o sol nasceu, o sol se pôs, não é? É isso que esse versículo está falando, né? Mas aí, o que os eruditos desse século fazem? Olha lá, você já viu isso? Foi o Richard Dawkins que angariou fundos, colocou numa propaganda lá em Londres. Olha lá o que está escrito no ônibus. Provavelmente não há Deus. Então pare de se preocupar e divirta-se. A filosofia desse mundo, eu gosto muito daquela musiquinha do... É assim, ó. Oh baby, we are nothing but mammals, so let's do like they do on the Discovery Channel. Conhece? Oh baby, não é? A gente não é nada mais do que mamíferos. Vamos fazer do jeito que eles fazem lá no Discovery, não é assim? Gente, quem tem razão? Evolução ou criação? Será que a gente deve realmente não se preocupar? O mundo está dizendo que Deus não existe. Do outro lado, Paulo fala assim, nécios. Não estão vendo o óbvio. Há uma disputa pela razão, não há? Agora, como é que a gente vai decidir essa questão, gente? Paulo fala uma coisa, o Dawkins fala outra, eu falo uma coisa, o outro fala outra, o Sérgio Pena fala aqui. Como pode, não é? Gente inteligente como vocês, universitários, né, de diversas áreas, estarem sentados aqui hoje à noite. Né?
ouvindo uma palestra sobre criação e evolução, quem tem razão. Gente, vamos parar de se preocupar, será que é assim? Como é que a gente vai decidir essa questão? Subjetivo sobre todos nós, né? Ah, você foi criado na igreja, você foi criado fora da igreja. E aí, não é? Vamos ter que olhar as evidências, não é assim? Eu acho que como seres racionais de carteirinha, que nós todos queremos ser, a gente tem que olhar as evidências. Hoje eu vou discutir duas evidências com vocês. O registro fóssil, a gente poderia ficar falando aqui, o pastor falou que posso ficar até as 3 da manhã. Eu poderia ficar até as 6 da manhã, né? A Elizabeth me matava, né? Eu não ia servir aquele pudim de passas para mim nunca. Mas vou discutir duas, o registro fóssil e os códigos da vida. Gente, a gente não esteve lá, esteve para saber se foi evolução ou se foi um ser todo-poderoso que iniciou a vida nesse planeta, que se formou do jeito que a gente é ou não, né? Se a gente passou por transições aí, por parentes mais remotos ou não. Mas o que apesar de a gente não ter tido essa oportunidade de estar lá para ver, eu sempre digo isso, né? A gente não viu a obra sendo feita, mas a obra está aqui, não está? A gente não tem a vida na nossa frente? A gente não tem o registro fóssil, que é o registro da vida nesse planeta, em todas as suas eras geológicas? Então vamos olhar a vida, vamos olhar esse registro, vamos tentar deixar a nossa subjetividade lá em casa e vamos ver o que essas evidências nos falam, o que as moléculas da vida nos falam, o que a química, a bioquímica e a geologia e tudo mais nos falam. Vamos ver o registro fóssil? Você acha que o registro fóssil é uma grande evidência para a evolução, não acha? Pelo menos os naturalistas falam isso bastante, é uma propaganda muito forte. Mas será que é? O que acontece? Para que o registro fóssil realmente fosse uma evidência, apresentasse uma evidência bastante séria, contundente para a evolução, o que você teria que ver no registro fóssil? Séries contínuas, lentas, graduais e sucessivas, partindo de organismos mais simples até todas as formas existentes hoje. Será que a gente vê isso no registro fóssil? Stephen Gould, você conhece ele? Um dos maiores paleontologistas de todos os tempos. O que ele escreveu? Olha lá, foi ele que escreveu, não fui eu, né? A extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil persiste como negócio secreto da paleontologia. As árvores genealógicas que adornam nossos livros textos. Não é? Um dia nós vamos fazer uma palestra sobre os livros textos de biologia e química quando tratam da evolução. Será que eles estão certos? Será que o que está colocado ali é verdade? Adornam, ele falou adornam, né? Enfeitam. Tem dados somente nas extremidades e nódulos de seus galhos. O resto é inferência. Por mais que razoável, não é evidência dos fósseis. Ele era naturalista, ele não era do design inteligente, nem criacionista, nem nada, hein? Ele achava que tinha uma explicação diferente, né? Eu somente quero destacar que isso nunca foi visto nas rochas, as formas transicionais. E tem grandes e grandes problemas no registro fóssil. Um dos grandes problemas são as grandes explosões. A explosão cambriana é um deles, não é? Você vai olhando no registro fóssil, o que acontece? Forma rudimentar de vida, rudimentar, formas rudimentares de vida e de repente, pum, praticamente todos os filos de vida conhecida aparecem durante a explosão cambriana. Quanto tempo? 10 milhões de anos. 10 milhões de anos a evolução cambriana acontece. Gente, se você pensa em toda a história da humanidade, do planeta, da vida nesse planeta, como tendo 24 horas, a explosão cambriana é 2 minutos. É um piscar de olhos na escala evolutiva, todos os fios aparecem. Praticamente da forma que nós os conhecemos hoje. Então parece que se a evolução realmente é viável, ela é muito rápida, não é? Em alguns milhões de anos, todas as formas de rudimentos de vida passam a existir. E a gente vai olhar essas formas rudimentares de vida que estão ali, será que elas são realmente rudimentares? Existe alguma forma rudimentar de vida registrada no registro fóssil? Uma das mais rudimentares é essa, é a tribolita, conhece?
rudimentar, ela não tem nada de rudimentar. Todas as evidências mostram que a tribolita tinha praticamente todos os mecanismos, e todos os órgãos, e todas as estruturas químicas. Ela tinha ATP sintase, ela tinha ribossomo, ela tinha parede celular multicamadas, ela tinha produção de energia, ela era capaz de se reproduzir, ela tinha um olho extremamente complexo, uns cristais, né? uma física e uma ótica do olho da tribolita, uma coisa espetacular. Então parece que a evolução ela foi muito rápida e já criou seres extremamente complexos. Esse que é deixe sua subjetividade na sua casa, que eu quero deixar a minha também. Vamos olhar os dados. Quando a gente vê o quê? Uma explosão, bum. E o que a gente encontra lá? Formas extremamente complexas de vida. A forma mais ancestral é uma bactéria. E você vai olhar aquela bactéria, o que ela tem? Tem praticamente todos os mecanismos e todos os órgãos que mantêm a vida hoje no planeta. Aí, gente, de repente, um ser que era 200 milhões de anos, acho que é isso, extinto, que é o selacanto. Conhece a história do selacanto? 200 milhões de anos já acreditava que ele estava extinto. Vai um pescador lá, lança a sua rede, olha, por ironia por mais irônico que possa parecer, um pescador lançando a sua rede, conhece esse versículo? E pega o peixe. E o selacanto é um fóssil, né? Fóssil vivo. Por quê? 200 milhões de anos já acreditava que ele estava extinto. Aí pescaram o bicho, e o que acontece? Você vai comparar o selacanto de 200 milhões de anos atrás com o selacanto de hoje. Ele é igualzinho, praticamente inalterado. Pô, mas parece que a evolução é muito lenta, então. Não é? Aí as tartarugas, formas transicionais. Você vai olhar no registro fóssil, tartaruga, desaparece a tartaruga. Gente, a tartaruga, você vai concordar comigo, né? É um dos bichos mais exóticos que existe nesse planeta. Uma vez eu passei por cima de uma. Ai, não aconteceu nada. Nada. Quase estragou o pneu. Aquele casco, gente, é uma obra espetacular de engenharia civil, não é? E aí, o que você fala? Se a evolução ocorreu, e se o registro fóssil é uma evidência que a evolução ocorreu nesse planeta, o que você deveria ver no registro fóssil? Uma tartaruguinha menos tartaruguinha, né? Menos high-tech do que a tartaruguinha, né? Um casquinho menos... Não é assim? Algum bicho que não tinha casco e algumas formas transicionais até a tartaruga. Mas você vai olhar no registro fóssil, gente, é tartaruga. Você lembra dos elos perdidos? O que aconteceu com eles, gente? O homem Neandertal, a Lucy. O que aconteceu com a Lucy? Tem uma longa história de elos perdidos entre os homens e os macacos, não é? O que um dia após o outro, um dado após o outro nos mostram em relação a esses? O homem de Piltdown, elo perdido em muitas publicações, fraude baseada em um crânio humano e na mandíbula de um orangotango. O Nebraska, uma fraude com base em um único dente de um tipo raro de porco. O homem de Java, fêmur humano e a calota craniana de um grande macaco. O homem de Neandertal, retratado como um encurvado homem macaco-homem, postura era uma doença. Apenas uma variação da espécie humana. Lucy tem sido considerado um elo perdido há anos, apenas um chimpanzé pigmeu. Homo erectus, cabeça e cavidade cerebral proporcionalmente menores, mas dentro da variação. Blá, blá. Gente, o que acontece? O elo perdido é bom até que se encontre um novo. Não é assim? Se encontra um novo, eles falam, não, o ruim era assim. Todos os elos perdidos. O que acontece com eles? Ou é uma fraude, ou é um engano. Não existe nenhuma evidência entre eles. Darwin sabia da sinuca de bico, não é? Que os fósseis colocavam a evolução. Escreveu o que em seu livro? A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme. Darwin escrevendo. O registro fóssil deveria estar repleto delas, mas não estava. E ainda não está.
E esta talvez seja a objeção mais grave e mais óbvia da minha teoria. Concordo, tá? É assim mesmo. Davy percebeu então que o registro fóssil falseava sua teoria. Mas ele conseguiu ganhar tempo em uma estratégia repetida, a exaustão ainda hoje pelos biólogos evolucionistas, eximiu de culpa a intocável evolução e disse o quê? Incompleto esse registro fóssil, não é? A culpa é do registro fóssil, não é? Até hoje, você vai falar com os biólogos, eles falam, não, o registro fóssil é incompleto, as formas não precisariam estar lá, porque nem tudo é fossilizado, mas aonde está, gente, a evidência no registro fóssil? Formas transicionais. Gente, isso aqui, um dino virando canário. Eu costumo dizer que se eu fosse professor de biologia, não sei se você está fazendo biologia, mas, gente, na hora que você for ter que dar essa aula, eu não daria. Eu falaria que estava doente, pegar um desses estava médico e faltar. Chegar para os meus alunos e falar, professor, como é que é a evolução dos passarinhos? Evoluíram dos dinossauros. Os pássaros evoluiu de dinossauro, gente. Como? Dinossauro é um bicho feito para correr. Aquilo lá é uma máquina de correr e caçar no chão. Então os ossos são rígidos, são fortes, são pesados. A musculatura é feita para correr e não para voar. É como você pegar um carro de Fórmula 1, né? E sair voando com ele. Avião é feito para voar, então os pássaros são feitos... Próximo. Você vê a estrutura, estuda a morfologia desses bichos. Você é biólogo, você sabe disso, tá? Você vê, gente, que a estrutura óssea é diferente. Asa, o próximo. Asa é uma coisa de altíssima tecnologia, é uma cama elástica. Tem uns ganchinhos assim, né? Ela é lubrificada, é uma altíssima tecnologia. Gente, voar é coisa para profissional. Você já viu os homens tentando voar? Lembra das histórias? O cara botava aquelas asas e morreu. Outro dia criaram finalmente uma asinha pequenininha que o cara pula, né? Mas quando chega ele abre o paraquedas. Voar é coisa de profissional. Outro dia eu fui assistir um filme canina. Tava assim, uns bichinhos lá, de repente o bichinho começa assim, querer voar, e ele sai voando. É propaganda naturalista. Como pode, gente, um ser racional imaginar que um dino... Volta aqui. Olha lá, volta, mas... Um dino, né? Um dino. Um bicho feito para correr, de repente desenvolve asas e sai voando. Mas aí, gente, como pode um ser racional? Quem tem razão? Evolução, criação. Uma mente inteligente projetou tudo isso, uma solução fácil, eu diria. A navalha de Ockham diz que se você tem duas opções, qual é a melhor? A mais simples. Mas aí você teria que ter 3 milagres. Por quê? Porque você tem que encontrar o ancestral do passarinho, o ancestral da borboleta e o ancestral do morcego. Porque os 3 usam estratégias de voos diferentes, completamente distintas. Então não basta dizer que o pássaro evoluiu do dinossauro. Você tem que encontrar o ancestral da borboleta. Existe? Não existe. Em todo o registro fóssil você vê borboleta, 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 borboleta. Pergunte para o seu evolucionista preferido qual é o ancestral da borboleta. E veja a resposta que ele tenha. Não existe ancestral da borboleta. No registro fóssil não existe. O pássaro... Não, rapidinho. O pássaro... Você vai ver no registro fóssil, é pássaro para... Sabe aquele Archaeopteryx? É isso, né? Aquilo lá, sabe o que é, gente? As evidências mostram hoje que aquele é um dino com umas penas que não é dele. Foi um acidente na fossilização. É a única evidência que eles têm. É um dinossauro fossilizado com umas penas em cima. A borboleta não tem ancestral. Essa aqui é muito interessante. Qual é o ancestral do morcego, gente? É um rato, gente. É um rato. E tá provado. Porque eu fui no site da Universidade de Edimburgo, né? Tá escrito lá como é que ocorreu a evolução do rato em morcego. Gente, você cuida de alguns website aí, no site de alguma... O que uma empresa coloca no seu site é a palavra oficial da empresa, não é?
É responsabilidade. Você pode entrar no PROCON contra ela. A Universidade de Edimburgo escreveu isso. E está lá. A evolução do rato e morcego. Sabe como é que é a história? Está escrito aí, está em inglês, mas eu vou traduzir rapidamente em português. É assim, o rato vivia na terra, né? Terrestre. Mas ele começou a ter muito predador. E aí ele começou a subir na árvore, porque morcego, você sabe que vive nas árvores, certo? Então ele subiu nas árvores. Mas mesmo assim, tinha muito predador diurno. Então ele começou a adquirir hábitos noturnos, o ratinho esperto. E aí, acontece naquele dia espetacular, naquele santo lugar, um dos milagres mais espetaculares da natureza, segundo esse site. Por quê? Como é que o ratinho, olha só, você está vendo aqui a cena, né? Tá imaginando, o ratinho de noite em cima da árvore, como é que ele se transforma em morcego? Ele se lança literalmente para o voo. Literally launched themselves into flight. From here, they literally launched themselves into flight. Você já imaginou o milagre, não é? Um ratinho de noite na árvore, se lançando literalmente para o voo. E se transforma no morcego. Gente, quem tem razão? Evolução ou criação? Quem é que está com a história certa? Quem é que é racionalista de carteirinha? Quem é que está dizendo coisas baseadas na razão, no racional, no palpável? Não é? Quem é o obscurantista medieval? Quem é que conta histórias da carochinha? Será que é a nossa Bíblia? Não é? Que conta aquelas lendas? Não é? Os códigos secretos da vida. Eu acho que não existe evidência mais forte do que o DNA, o código secreto, o RNA, a uracila, timina. Agora eu vou falar um monte de quimiquês para vocês, tá? Quem adora química vai se deliciar, quem detesta vai passar a amar. Gente, volta um pouquinho só. Qual é o tamanho do seu DNA, você sabe? Dentro das suas células tem milhões e milhões e milhões e milhões de macromoléculas dentro de cada uma das suas células. Mas se você pegar um DNA e esticar, quanto que dá? Um DNA. São 2 metros, gente. São 3 bilhões de pares de bases. São bilhões e bilhões e bilhões de átomos que formam o software da vida. O que gerencia você? O que gerencia você? Você tem dentro das suas células um software. O software mais bem elaborado desse planeta reside em cada um de nós. Não é o software da Microsoft. O Bill Gates um dia disse, né, que o software da Microsoft, em comparação ao software da vida, não era nada, mas também da Microsoft. Né? Se fosse da Apple. Gente, né? É um software da vida. Então, ele está todo enroladinho em estonas. Você sabe os carretéis moleculares? Tudo no DNA, desde a forma que ele se enrola, a sua dupla hélice, as suas moléculas, é informação pura na sua essência. É um software que foi escrito por uma mente inteligente, elaborado por uma mente inteligente. Todas as evidências mostram isso. O código genético. Gente, a ciência da informação já provou isso. Não é o obscurantista medieval, ignorante do Marcos que está falando isso aqui. A ciência da informação já provou isso. Código precisa, não tem outra fonte senão uma mente inteligente. Por quê? Código você tem que estabelecer a lógica. Tem que estabelecer a lógica de codificação, de transmissão e de interpretação a priori. Somente mentes inteligentes conseguem lidar com mensagem codificada. E a vida é o quê? Basicamente um software gerenciado por mensagem codificada. Você conhece o código da vida, né? Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa. Lembra? AGTC. Combinados 3 a 3, codificando a vida. Imagina que você está você está sobrevoando uma ilha deserta. E de repente você vê as pedras assim numa areia. Essa é uma boa analogia, eu gosto dela. Aí você vê assim, uma mensagem SOS escrita por pedras. O que você faz? Bate uma foto e publica na Nature.
Você como piloto do avião, imediatamente você manda um sinal de socorro. Gente, tem alguém perdido naquela ilha ali. É óbvio que tem, é SOS, é uma mensagem codificada, socorro. A mensagem da vida é assim, ela está toda codificada. 3 a 3, né? Ela é semântica aperiódica. Por que ela é periódica? Não existe nenhuma lei dizendo que CGU, AGT codifica aquele aminoácido específico. Não existe. Porque se existisse, a lógica do software estaria corrompida. Ela precisa ser semântica e aperiódica. A linguagem precisa ser semântica e aperiódica, senão ela é limitada. Se você põe uma lei que esteja a reger aí a informação se perde. Ela precisa ser semântica e aperiódica. E é assim que é a informação da vida. A dupla hélice do DNA. Por que é dupla hélice? Você sabe? É um acidente cosmológico? Não, do ponto de vista químico, quando a gente observa a dupla hélice do DNA, a gente vê um espetáculo de engenharia química, né? O sujeito que orquestrou a vida, né? Pode falar sujeito? Pode. O sujeito que orquestrou a vida, né? Ele falou assim, ó, por que a dupla hélice? Qual é o espaçamento dentro da dupla hélice? Quem sabe química aí? 25 angstroms. Isso é essencial a toda a lógica do software da vida. Por quê? Porque com 25 angstroms, você sabe que as bases que se pareiam, né? Elas têm um anel ou 2 anéis, não é assim? Quando você tem 25 angstroms, naqueles 25 angstroms, se você põe 2 bases de 2 anéis, não tem espaço. Se você coloca uma base de 1 anel e uma base de 2, dá exatamente 25 angstroms. Se você coloca 2 bases de 1 anel só, elas não se encostam, o espaço não é suficiente. Então esses 25 angstroms aqui é uma estratégia extremamente inteligente para que o código funcione. Se cria uma seletividade química, para que o pareamento entre as bases, Aguinaldo, Timóteo e Cal Costa, seja perfeito. E o código das histonas? Você sabe que o DNA é o mesmo, não é? Todas as células usam o mesmo DNA, não usam? Mas você tem célula de fígado, célula de coração, célula de pulmão. Como é que as células se especializam? Como é que elas, no livro da vida, elas conseguem saber os capítulos específicos que elas precisam ler e os capítulos que elas não precisam ler? Ó, de uma analogia bastante simples, para que todo mundo entenda, os que gostam, os que detestam a química, os que não têm nem ideia do que química é. É, pastor? É. Olha só. As histonas funcionam como grampos moleculares. É assim, a vida entrega para a célula o livro inteiro, mas ela fala assim, vem cá, esse capítulo aqui você não precisa, esse aqui você não precisa. Grampeei para você os capítulos que você não precisa, os que você precisa está aberto, você pode ler. Gente, é milimetricamente calculado, tem várias reações químicas que controlam o grampeamento do DNA para que a célula é o código das histonas. E a informação do DNA? Você acha que é um livro que você lê da direita para a esquerda? Imagina o DNA como sendo um poema, né? Um software. Se imaginava que o DNA você só lia da direita para a esquerda, né? Mudam-se os temas, mudam-se as vontades. Como você está lendo ali o Camões, né? Não é Shakespeare. O código da vida, né? Nós temos 25 mil genes. Quantas proteínas a gente expressa? Mais de 1 milhão. Conhecida, provavelmente milhões de proteínas. Como é que ele consegue fazer isso? Porque o código da vida é zipado e encriptado. E assim, você pode ler o código da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Imagina que você está lendo um poema, aí você lê o poema, faz o maior sentido para você, coisa linda demais. Se você imagina que aquilo lá foi obra do acaso, um produto acidental ou uma mente inteligente, é óbvio que é uma mente inteligente, você entende isso, mas aí você lê ele de trás para frente. E você vê que tem outro poema escrito lá, e você fala, nossa, o cara não é só inteligente, ele é um gênio. Não é verdade? Como é que você consegue escrever numa mesma frase? A gente fazia isso quando namorava na igreja, né, pastor? Mandava uma frase encriptada, assim, secreta para a namorada lá, e se algum irmão pegasse e lesse, não ia entender nada, né? Olha, e aí, sabe o que acontece?
Sabe o que acontece também? É o overlapping genético e splicing alternativo. Se você conhece um pouco de bioquímica e biologia e de genética, você sabe disso. Se você pular uma letrinha para frente, gente, e ler a sua frase com uma letrinha, parece aquelas, a língua do P. Conhece a língua do P? Pegou, PC, PE, pestar. Pegou, petando, pedou, pedestre, petar, pelar, pelés, petrar? Sim, pecinho, fala assim. Você está gostando dessa palestra? Então é a língua do P. Olha, aí assim, ó, Eli ama Lia, certo? Tem uma mensagem ali. Pula uma letrinha para frente. Lia mal. Tem uma outra mensagem ali. Pula outra letrinha. Iam ali. É assim que o código da vida funciona. Além de você conseguir ler da frente para trás e trás para frente, se você pular uma letrinha, que é o splicing alternativo, você... Não, o overlapping genético, você vê que tem outra mensagem ali. Tem outra. Tem 8 códigos embutidos no mesmo código. Tem um outro que é o splicing alternativo. É assim, tá vendo a palavra amarelo? Mas a palavra amarelo, ela embute em si mesma várias outras palavras, não? Amar, elo, ar. Então, o mesmo gene, na realidade, ele expressa diferentes proteínas. Por quê? Porque se você pega pedaços desses genes e conecta, você tem outras proteínas funcionais. São estratégias extremamente inteligentes, bem elaboradas, para que com 25 mil genes, você consiga expressar mais do que 1 milhão, provavelmente milhões de proteínas. E o código genético, gente? Ele é redundante, você sabia disso? Ele vai para frente. Isso. É 4×3 o código da vida, certo? 4×3 dá 64 códons. Mas a gente só tem 20 aminoácidos para expressar. Ah, é um exagero. Por quê? Podia só com 20, mas a gente tem 64. Mas o que se observa no código da vida? Que tem sequências, tá vendo essa aqui, ó? TGT, TGC, 2 sequências diferentes codificam o mesmo aminoácido. Tem aminoácidos que têm 6 sequências diferentes codificando o mesmo aminoácido, a redundância do código genético. E o que se descobriu nessa redundância? Uma estratégia extremamente eficiente para reduzir os erros da leitura. Vê o próximo se tem alguma coisa. Onde é que está? Ah, isso. Ó, é como se fosse assim, olha, alguém estava transmitindo uma mensagem num código aquele código Morse, ou uma mensagem de rádio, e a transmissão dava alguns erros. E o cara não escutava muito bem. Então o que ele falou? Os dois já concordaram. Olha, cara, quando fala branco, o R e o L, o O e o U, não dá para escutar muito bem. Então eles falaram assim, ó, quando eu falar branco, ou você entender blanco, ou branco, tudo significa branco, tá bom? Tá bom, tá bom, beleza. É isso que o código genético fez. Ele sabia exatamente aonde os erros iam ocorrer com maior frequência, na terceira casa. As letras que iam apresentar maior erro. E já criou estratégias a priori para otimizar esse código. Fizeram um cálculo, acho que tem que voltar agora. Volta um pouquinho. Fizeram um cálculo de códigos randômicos, milhões e milhões de códigos, que poderiam ter a mesma estratégia de minimização de erro, e essa distribuição dos erros, aonde caiu o código da vida? Um dos melhores, tudo indica hoje, o código da vida é o melhor dos melhores em milhões e milhões e milhões de combinações possíveis. Próximo. E aí o que acontece, gente? Você tem toda uma maquinaria do DNA, você pega essa mensagem que está armazenada dentro do núcleo, copia numa molécula mensageira, manda ela para fora da célula, no RNA, e essa mensagem vai ser traduzida em proteínas. Então, todo um sistema... Oi? Fora do núcleo. Fora do núcleo. Fora do núcleo da célula. E todo esse processo são maquinarias e maquinarias a gerenciar. Mas aí eu não sei se você algum dia já teve uma aula sobre RNA ou DNA.
e a gente vai olhar as duas moléculas, a molécula que armazena a informação e a molécula que transmite a informação, a gente vê que tem alguns detalhes químicos muito interessantes e importantes que controlam as propriedades do RNA e do DNA. Uma das coisas mais interessantes que eu discuto no meu livro, vou mostrar para vocês, é que você vai olhar no RNA e no DNA, tem uma das bases nitrogenadas que está trocada. Você sabia disso? No DNA, agora vocês vão me lembrar, deixa eu ver onde está aqui. O DNA usa uma base que é a timina. No DNA, ele usa uma outra base, que é a uracila. E ninguém entendia muito bem. Por que, que o RNA usa timina e o DNA usa uracila? Contrário? O DNA usa timina. Isso, está escrito aqui, ó, gente. O RNA usa uracila e o DNA usa a timina. Há uma troca de base entre os dois. Há uma metilação. Há uma metila a mais aqui, ó, tá vendo? Aqui você não tem a metila e aqui você tem a metila. Do ponto de vista químico, estrutural, quando você vai analisar essa troca, você percebe o quê? Há um problema no DNA. O DNA, quando ele é armazenado por muito tempo, o que acontece com a citosina? A citosina tem uma reação de desaminação que forma timina naturalmente. Então o que acontece do ponto de vista químico em relação à informação? Se o DNA usasse a mesma base que o RNA, e o DNA tem que ser armazenado por muito tempo, a degradação natural de citosina em timina criaria uma timina alienígena, que corromperia toda a informação do DNA. Então o que o DNA fez? Espertamente, inteligentemente, não usa timina. Ele troca a timina por uracila. Por quê? Porque toda a timina que aparece no DNA vem uma máquina e tira. Porque o DNA sabia que esse processo natural de degradação por desaminação iria corromper toda a lógica de informação. Então o mecanismo de correção para que ele fosse eficiente essa informação, essa mudança química. Então, do ponto de vista químico e estrutural, é uma estratégia extremamente inteligente para lidar com o problema de armazenamento de informação que ocorreria no DNA. O DNA precisa ser armazenado. Agora, o RNA não tem esse problema. Por quê? O RNA ele é formado e consumido rapidamente. Ele precisa ser degradado. A próxima. Aí você vai olhar na estrutura do RNA e na estrutura do DNA, os universitários aqui não estão estudando sobre isso, você vê uma outra diferença. Qual é a outra diferença? No açúcar. O que acontece no DNA? É a desoxirribose. E no... Agora eu estou trocando tudo já, gente. Me ajuda. Aqui. O RNA você tem a ribose, no DNA você tem a desoxirribose. Qual é a diferença, gente? Tá vendo aqui essa posição? E essa posição? A diferença é uma hidroxilazinha a mais ou a menos. Ninguém entendia muito bem, existem explicações naturalistas de como que a evolução ocorreu do RNA para o DNA e por que essa troca de açúcar ocorreu. Mas quando você analisa essa troca do ponto de vista molecular, do ponto de vista químico, você percebe que na realidade a introdução dessa hidroxila aqui, do ponto de vista químico, é uma estratégia extremamente inteligente para fazer o quê? Diminuir a estabilidade do RNA. O DNA precisa ser estável, mas o RNA precisa transmitir informação. A informação ali usada ele precisa ser degradada rapidamente, senão a proteína que aquele RNA expressou estaria sendo expressa por muito tempo. O organismo explodiria com aquela proteína, não é assim? Por que aquela hidroxila está aqui? Você sabe química? Você sabe reação? Você sabe que as reações intramoleculares são muito mais rápidas, não são? E se você colocar um OH, acho que é o próximo slide.
Se você colocar um OH aqui, o que vai acontecer? Pode vir uma hidroxila, tira o próton, você tem um O-, e numa reação intramolecular, num anel de transição de 6 membros, todos os químicos sabem que isso é favorecido, a ligação do grupo fosfato ela é rompida. Então, o posicionamento da hidroxila no RNA é uma estratégia química extremamente inteligente para fazer com que a estabilidade dessa molécula diminua. Teoria arruinada? Estamos terminando, gente. Darwin uma vez escreveu isso. Se pudesse demonstrar a existência de algum órgão complexo que não pudesse de maneira alguma ser formado através de modificações ligeiras, sucessivas e numerosas, minha teoria estaria totalmente arruinada. Ele escreveu isso. Então vamos lá, Darwin. O DNA, Darwin. As ATP sintases, Darwin. As quinesinas, Darwin. A reprodução humana, Darwin. Os flagelos bacterianos, Darwin. O pavão, Darwin. Pavão? Peraí. Próximo. Uma vez o Darwin escreveu isso também, gente. Não sei se vocês sabem. Eu me lembro bem do tempo em que só pensar na estrutura de um olho me dava calafrios. O olho humano, né? Teve uma discussão e tudo mais. Tal. Ele tinha calafrios. Mas eu superei isso. Houve uma explicação naturalista. Uma célula fotossensível. O que precisa para construir uma célula fotossensível, gente? Inúmeras maquinarias e estratégias químicas. Uma isomerização cis e trans extremamente inteligente. Mas, agora, eles tinham superado isso. A contemplação das penas de um pavão me faz sentir doente. Em inglês é makes me sick. Está errado ali. Makes me sick em inglês, você sabe inglês um pouquinho? Você sabe que não é me faz pegar um resfriado, né? Perturba minha alma, me deixa angustiado. Por que Darwin ficava angustiado por causa das penas do pavão? Saiu um trabalho recente sobre as penas do pavão e diz o quê? Aquelas regiões ali, gente, que tem azul, tem amarelo, tem vermelho e tal, tem vermelho, laranja, são descritas por equações matemáticas extremamente complexas. Evolution hopes you don't know chemistry and mathematics. A evolução espera que você não saiba química e nem matemática. São equações matemáticas extremamente complexas que definem aquelas regiões. Mas isso não é o pior. O pior é que... Você acha que é corante que tem ali dentro, gente? É uma substância química? Não é. Nesse mesmo trabalho que saiu no PNAS, diz, incrível, as penas do pavão não possuem pigmentos. Na realidade, gente, é uma brincadeira com a difração da luz. Em cada uma daquelas regiões descritas por equações matemáticas extremamente complexas, o espaçamento entre as penugens é diferente. E a luz ali, ao incidir, sofre uma difração e cria aquela cor específica. Então, por isso talvez Darwin disse, as penas do pavão, talvez, makes me sick. Próximo. Então, gente, para concluir, a vida, já disseram uma vez, né? Nada mais que matéria e energia, não é? A vida, na realidade, ela tem matéria e energia, mas o principal elemento da vida é a informação. E a informação química, a informação matemática, a informação bioquímica, é imaterial. Ela é abstrata, a gente sabe disso. Não pode prover de matéria, né? É aperiódica, mas é funcional. Então ela não emana de forças naturais. Uma conclusão lógica, racional e científica que é clara, né? A vida é constituída de matéria e energia, mas foi planejada por uma mente consciente e inteligente. Se você gostou do assunto, né? E quer acompanhar um pouco o que eu estou escrevendo sobre isso, se você concordou ou discordou, faz. O divertido é o debate, não é? Eu estou escrevendo esse livro, ó, Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. É um livro que só está disponível na web por enquanto. Coloca seu e-mail ali para receber a newsletter. Assim, toda vez que o Nicolas dá uma folguinha, a Elizabeth não me vê, eu sento lá no computador e escrevo um capítulo. É linda. E aí você pode acompanhar a discussão comigo também.
Então, gente, no final, evolução, criação, quem tem razão? Você sabe a minha posição, é óbvio, eu já acho que até deixei escapar aqui, mas eu quero que você, como ser racional de carteirinha, decida sobre isso, não é? Quem é que tem as evidências? Quem é que tem realmente... quem é que navega no racional? Quem é que está a ver nas suas garagens dragões que cospem fogo? Conhece essa do Carl Sagan? Outro dia eu falava assim, Marcos está vendo o dragão que cospe fogo na sua garagem. Em que garagem os dragões estão cuspindo fogo? Na minha? Antes, santificai a Cristo, Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar a razão da vossa esperança e fé. Então, nós temos uma fé, gente, uma fé racional. A gente quer crer em Cristo? Não, a gente quer crer no Cristo. A gente fala que Cristo, eu falo assim, né, que Cristo foi o cara que matou a cobra e mostrou o pau. Por quê? Ele falou assim, eu tenho poder sobre a vida e a morte. Lázaro, saia para fora. Eu controlo as forças naturais. Vamos dar uma passeadinha no mar. Não é assim? Eu tenho o poder de curar um cego de nascença. Vê, né? Barro. Outro dia eu falei com o homem, eu acho que o homem é mais razoável o homem ter nascido do barro do que da sopa primordial. Os caras, nossa, o que é isso? Que absurdo. Quando ele fala que cria do barro, o que o barro tem? 80% de água, tem compostos minerais ali, não tem? E o sopro da vida, carbono, não é? E aí, quem é que tem a razão? Quem é que está a navegar, não é? No irracional. Na sopa primordial com ácido cianídrico, com as maiores pestes da vida, né? A gente sabe que aminoácido não polimeriza, né? As bases nucleicas não formam DNA, RNA, não é? E a gente tem que dar a razão, a gente tem que falar que a nossa fé é fé racional, baseada em argumentos sólidos, em evidências, não é? Não estamos a crer em Cristo, mas estamos crendo num sujeito, né, que matou a cobra e mostrou o pau. A gente está crendo num livrinho que falaram que como pode, né? Como pode crer naquele livro, né? É um livro que dá evidências da sua veracidade, não dá, pastor? A obra tem assinatura. Outro dia um cara falou assim, Marcos, mas que essa discussão não acaba nunca. Um fala que você é ignorante, aí o Paulo fala que eles que são, não fui eu. Por que Deus não fez o seguinte, cara? Por que não pegou e escreveu lá dentro de cada um de nós assim, ó, made by God? Cara, que ideia sensacional. Deus devia ter feito isso mesmo. Não. Se você pegasse no microscópio e abrindo a célula, de repente apareceu uma assinatura assim, made by God. E para que esse negócio de evolução. Já pensou que negócio legal? Mas eu falei pro cara, mas ele assinou sim, claro que ele assinou. Que língua que você acha que ele deveria assinar? Fala pra mim. Em chinês? Eu não ia entender nada. Em inglês? Em português? Deus assinou sim, quer ver? Olha lá, tá vendo a língua que ele assinou? Tá vendo? Não tá vendo direito? Vamos ampliar, vai. Indesculpáveis. Não somos? O cara vai chegar e falar assim, qual é a sua desculpa? Qual é? Vai, fala aí. Né? A Bíblia diz isso. Você não está vendo? Então vamos lá. Língua universal da inteligência, da beleza, da elegância, da simetria, da genialidade, do charme, da diversidade, da perfeição. Ele assinou com uma língua que todos nós entendemos. Não é verdade? Obrigado, Pai, pela terra e pela vida, pelo Nicolas, pela Nina, pela Elizabeth. Obrigado pela atenção de todos vocês.